Nós já falamos dos injustiçados no Oscar e agora chegou a hora de falar sobre os grandes filmes que venceram o prêmio. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gustavo Cruz, eu sou apaixonado por cinema e falo sobre isso aqui de segunda a sexta, então se inscreva. E se você já é inscrito, deixe aqui também nos comentários o que você tá achando desse especial do Oscar, eu espero que vocês estejam gostando. Vamos começar por um filme que as pessoas me pedem muito aqui no canal, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Esse é o filme que coroa a trilogia do Senhor dos Anéis no Oscar. Senhor dos Anéis é um dos grandes marcos da história do cinema. Além de ser uma fantasia gigantesca de mais de 3 horas por filme, nós temos ali um avanço tecnológico de maquiagem, uma direção fantástica. Nós temos uma jornada que, no sentido cinematográfico da coisa, foi muito bem construída. Senhor dos Anéis é um dos grandes épicos. Eu lembro da minha experiência crescendo e assistindo esses filmes. O primeiro filme era longo e durante um bom tempo eu não entendia muito bem tudo o que estava acontecendo, não tinha me interessado tanto na primeira vez que tinha assistido, mas aí o segundo filme me deixou completamente apaixonado. Não tem como não estar em uma lista dos melhores filmes que já venceram o Oscar, porque além de ser uma jornada épica e que todos nós gostamos de acompanhar, de ter uma história muito forte, são filmes muito corajosos. Se você for pensar que uma trilogia com 3 horas por filme foi lançada nos anos 2000, é complicado achar que isso teria atenção do público, e não só teve do público, como também teve da academia, porque não é só um sucesso na sua história, mas também na sua execução. Então, Senhor dos Anéis está aqui nessa lista. Amadeus. Eu gosto muito de como essa história é contada. Nós acompanhamos a história do Mozart pelo olhar do seu inimigo, do seu concorrente, o que é muito bom porque não nos coloca como plateia em uma posição de apenas reverenciar o personagem, a lenda que foi o Mozart. Na verdade, em muitos momentos nós estamos vendo as partes negativas do artista e o julgando. Então essa é uma história muito bem contada, com uma direção fantástica, as interpretações também são muito boas, uma fotografia absurda e, é claro, como vocês já podem imaginar, uma trilha sonora fantástica. Amadeus é uma obra que vocês precisam assistir. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa ou Annie Hall, como vocês preferirem dizer. Esse filme é o melhor trabalho do Woody Allen. Tudo que ele já fez de bom no cinema está reunido nesse filme aqui. Acompanhar a relação desses dois personagens nesse filme, eles são muito curiosos, dá uma sensação muito gostosa. Um diálogo bem escrito te leva realmente para um outro lugar. Se vocês não sabem muito bem como identificar o que é um bom roteiro, assistindo a esse filme, vocês intuitivamente vão entender o que é um bom roteiro. Eu gosto muito como essa história se desenvolve naturalmente. É uma história de amor que trata de diversos temas complexos quando o assunto são relacionamentos, e o Woody Allen, além de fazer o seu personagem que ele sempre faz, ele construiu uma personagem fantástica feita pela Diane Keaton, que tá muito bem nesse filme. É apaixonante acompanhar a personagem dela. Eu considero esse o melhor filme do Woody Allen, eu gosto bastante dos filmes do diretor, e se você ainda não assistiu, pode ir na fé que esse filme é uma boa experiência. Um Estranho no Ninho. Eu já falei desse filme outras vezes aqui, mas eu pontuei bastante a interpretação do Jack Nicholson como o grande fator de Um Estranho no Ninho ser um filme fantástico de se assistir e uma experiência boa. Mas esse filme não ganha melhor filme apenas pela interpretação do Jack Nicholson. É uma história dura de se acompanhar. Por mais que nós tenhamos diversos momentos cômicos e emocionantes, o filme passa uma mensagem muito forte, como o diferente muitas vezes é reprimido ou abafado pela sociedade por incomodar, de certa forma, pelo simples fato de ser diferente. O que eu gosto desse filme é que você compra a loucura de todos os personagens. E esse é um trabalho de direção muito forte, porque cada um dos atores nesse filme transmitem uma espécie de loucura. Eles estão em algum grau, eles
são diferentes. Você percebe que todas as pessoas normais nesse filme seguem um certo padrão de conduta. Elas são parecidíssimas, elas falam da mesma forma, elas têm o mesmo tom, elas se comportam fisicamente da mesma forma. Agora, todas as pessoas que são consideradas loucas têm as suas particularidades, o seu individualismo, elas são pessoas muito específicas e bem construídas. Isso como mensagem do filme é muito forte e também como interpretação é de uma qualidade extrema. O Poderoso Chefão 1 e 2. Quem acompanha esse canal já sabe o quanto eu gosto desses dois filmes, o quanto eu gosto da trilogia do Poderoso Chefão. Vocês ainda não sabem o quanto eu gosto do terceiro, mas vocês em breve vão saber. O que falar, além do que eu já falei em todos os meus vídeos de Poderoso Chefão? Eu acho que a academia tem em sua história muitos injustiçados. A gente já conseguiu identificá-los em uma das listas que eu fiz aqui para o especial do Oscar. Mas o importante aqui é que eles conseguiram identificar a qualidade de Poderoso Chefão assim que o filme foi feito. Não tem como assistir Poderoso Chefão e não perceber que é um filme diferente. Em Poderoso Chefão 2, o Coppola já teve um pouco mais de espaço para transmitir a sua mensagem, mas ele não perdeu as qualidades do que construiu no primeiro filme. E eu acho muito interessante pensar que o 1 e o 2 venceram o Oscar. Nós já estamos acostumados a ver filmes que têm o primeiro como a grande obra e o segundo como um filme que não alcança a potência do primeiro. Mas aqui em Poderoso Chefão existem muitas pessoas que preferem o segundo. E isso, claro, porque é uma história tão bem contada quanto o primeiro. Eu, particularmente, prefiro o primeiro por um simples motivo: Marlon Brando. Mas com certeza Poderoso Chefão 1 e 2 está aí no top 3 de muitas listas de fãs do cinema ao redor do mundo. Então, se você ainda não assistiu, porque eu sei que tem gente que não assiste, é por isso que eu insisto em vários filmes aqui no canal. Assista, sério, vale a pena. Eu assisti Lawrence da Arábia recentemente, não é um filme que eu conheço há muitos anos, mas eu fiquei realmente muito impressionado com essa obra. Eu tinha na minha lista que eu precisava ver esse filme por um motivo. O Steven Spielberg, que é um diretor que eu gosto bastante, disse que só quis fazer filmes, decidiu que queria ser um cineasta depois de assistir Lawrence, depois dele ver a magnitude que o cinema pode alcançar. E aí eu fui assistir esse filme, é claro, com as expectativas muito altas e todas elas foram ultrapassadas. E eu explico por quê. Esse filme não tem só uma escala visual absurda. Eles gravaram naquele deserto, não tem efeitos especiais. Isso já traz uma qualidade fantástica para a obra. Ele nos apresenta uma história que é longa, porém muito bem editada. Tem momentos de pura genialidade na edição nesse filme, como esse momento do fósforo. A interpretação do Lawrence, ao mesmo tempo que é muito misteriosa, por ser uma característica do personagem, o diretor imediatamente consegue criar uma conexão entre público e personagem. Isso por uma característica do roteiro. Quem já assistiu o filme sabe que a primeira informação que nós temos é como acaba a história desse personagem. Então, como você acompanha uma história que você já conhece o final? É muito corajoso um filme começar dessa forma e funciona muito para a história, porque você já começa o filme muito conectado ao personagem, talvez não emocionalmente, mas a sua curiosidade já está com ele. Alguns desses filmes na lista impactaram mais a história do cinema do que outros. Titanic é um deles. Essa produção gigantesca do James Cameron significou muitas coisas para a história do cinema americano. E o diretor sempre foi um cara que sabia como impactar as pessoas, ele sabia como alcançar o público e esse é o grande mérito da sua carreira. Então ele trouxe uma história de amor para o Titanic. Então quando você cria uma conexão entre plateia e a história de amor, e todos nós já sabemos que essa história vai ser impactada de alguma forma pela tragédia que aconteceu, existe uma conexão emocional com o filme muito mais forte. E aí, é claro, todos nós já sabemos o que acontece no final desse filme. Mas eu lembro que quando pequeno eu assisti Titanic pelo menos umas 30 vezes para assistir a cena em que o navio afundava, porque eu fiquei impressionado com aquilo, com a magnitude. Eu não voltei a assistir Titanic, eu não sei se ele
envelheceu bem, né? Se os efeitos especiais envelheceram bem. Mas na época que eu assisti, eu estava vendo um navio afundando mesmo. Então esse filme tem uma qualidade técnica também gigantesca. Então se você ainda não assistiu o Titanic, assista, porque esse é um dos grandes clássicos da história do cinema americano. Então não se esqueçam de deixar aqui nos comentários qual é o filme que venceu o Oscar que vocês mais gostam. E só lembrando a vocês que tem vários filmes que não entraram nessa lista porque eles já vieram em listas muito recentes, como Onde os Fracos Não Têm Vez, Lista de Schindler, Sindicato de Ladrões. Então assistam a playlist com todos os vídeos feitos para o Oscar 2019 e aqui na descrição eu estou deixando a playlist de listas no canal. Então tem muitos filmes por lá. Até amanhã, pessoal!